Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o Alan dos Santos esculachou o André Mendonça após o André Mendonça confessar que o STF está passando dos limites com as suas ações autoritárias. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. O André Mendonça confessou que o STF é um STF criminoso. Isso não é figura de linguagem. Ele só não é homem o suficiente para falar o óbvio. Qual que é o óbvio? Olha, os meus colegas lá no Supremo, eu sou voto vencido, são todos criminosos. Eles todos estão cometendo crime de responsabilidade. Eles deveriam todos ser impeachmentados. Todos. Se ele é o voto vencido, então ele é o único que quer cumprir a Constituição. Todos os outros têm que estar fora. Para o nosso público na timeline, qual é a esperança que você tem do governo americano entender a gravidade das decisões do Alexandre de Moraes e a lei Magnitsky ser sancionada contra ele? A boa notícia é que já está tudo pronto para que as sanções ocorram, né? Toda a burocracia ela já foi feita. E elas só não saíram ainda, né, por conta dessa prioridade que está se passando agora, da guerra de Israel com o Irã, que está tendo apoio dos Estados Unidos, Deus queira esteja indo para o final, né, depois de destruir as bases nucleares do Irã, tornando o mundo um lugar mais seguro. E então a gente está buscando espaço para que seja dada essa atenção ao Brasil, né? A gente sabe que o Irã é o risco de uma guerra nuclear, é o risco de dragar o mundo para uma terceira guerra mundial, mas o Brasil também, a cada momento que você deixa para depois de sancionar o Moraes, você vai dando uma janela de oportunidade para o regime se consolidar. Vê agora, né, essa semana, uma decisão falando que as empresas de rede social serão responsáveis por aquilo postado pelos usuários, algo que vai ter repercussões bizarras, né? Essa institucionalização da censura à la China, isso daí vai ter repercussão bizarra, e só ocorreu porque o Alexandre de Moraes está confortável encabeçando esse movimento. Eu tenho certeza que se ele tivesse sido sancionado uma semana atrás, isso não estaria ocorrendo hoje. Então eu espero que os Estados Unidos, de fato, em breve, consiga fazer isso e limpe a sujeira deixada pela administração Biden, né, que trabalhou para a eleição do Lula. Por exemplo, conversando com as autoridades brasileiras e pressionando para que elas não contestassem o resultado eleitoral. Parece que eles sabiam o resultado da eleição de 2022, né? Pois é. Os ministros da Suprema Corte, segundo a jornalista da Globo, estavam discutindo com o Nunes Marques, dizendo que eles não estão muito preocupados, não. Eles sabem o que está por vir com a lei Magnitsky? Sabem. A gente sabe tudo isso daí, faz parte do show. Tem muita gente, não só Alexandre de Moraes, está muito preocupada, né? A gente lembra ainda do caso do Felipe Martins, tem o Fábio Schor, tem os dois juízes que falaram que a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, tem gente lá que, né, falou para usar a criatividade para censurar a Revista Oeste. Vocês da Terça Livre foram vítimas disso, né? Estavam fazendo um trabalho sensacional. Pela primeira vez a gente estava tendo uma mídia organizada, poxa, dando um banho em outras da grande imprensa, né, que nem juntos combinadas batiam a audiência do Terça Livre, e aí eles colocaram tudo isso daí abaixo. Eu acho que isso tudo, Alan, tem impacto, e é por isso que eu acredito que a gente vai ter sucesso nessa sanção, Deus quiser, muito prontamente. Eu falei que era a última pergunta, pode ter mais uma? Eduardo Bolsonaro presidente? Primeiro a gente tem que sancionar o Moraes, né? Mas eu acho que saindo a sanção do Moraes, a gente também tem uma boa janela de oportunidade para deixar o Congresso livre e as instituições do Brasil livre para reagirem a tudo isso. Porque dentro do Congresso você já tem os votos para a anistia ser aprovada, né? Falta só para o Congresso sair das garras do Alexandre de Moraes. Quando isso acontecer, a gente, Deus quiser, vai ter a possibilidade do Bolsonaro ser presidente, né, se candidatar no ano que vem. Mas se ele pagar a missão para mim, pode ter certeza que eu 100% estou para cumprir essa missão. Obrigado, Eduardo. O Moraes está... Bom, TSE já não está mais, mas é tudo um braço, né? Vocês viram o que ele disse em Coimbra, né? Então, eu ia falar isso agora. Então manda. Não, se tu quiser... Não, ele já tá lá para o Gilmar Palusa, né? Jeito. Aí foi fazer uma palestra, um seminário na Universidade de Coimbra e mandou que o século XXI é do judiciário. Eu adorei a resposta do André Marcília, advogado constitucionalista, que é especialista em liberdade de expressão. Ele respondeu o seguinte: o século XXI é do judiciário, mas nosso judiciário é da Idade Média. Uau. Na verdade, nem da Idade Média. Isso é da Idade da Pedra? Pedra lascada. Antes da Grécia. Antes da Grécia Antiga. Essa tendência de chamar de algo do judiciário ruim porque é da Idade Média é um desconhecimento do que foi o judiciário da Idade Média. Porque foi a igreja quem construiu o advogado de defesa, etc. Isso é um vício maçônico
da Revolução Francesa, Iluminista, né? iluminista, de chamar tudo que está anterior à Revolução de medíocre, mediano, e por isso chama de Idade Média. Mas enfim, eu entendo o que ele está querendo dizer, mas faz falta hoje bons juristas que saibam o que foi a Idade Média e o que foi o Iluminismo. Porque realmente eles colocam o Iluminismo como o grande avanço do judiciário. Esse judiciário está fazendo isso exatamente com o do Iluminismo. Exato. É algo que nunca iria acontecer na Idade Média. Era impossível. É uma impossibilidade. Era impossível. E digo mais, a Constituição americana, quando você vê os direitos dados por Deus e toda... Ela é medieval. Era medieval. Salamanca. Eu estive lá em Salamanca, inclusive. Magna Carta e a Universidade de Salamanca. Tive aula sobre isso. Quando o Alan me falou, fez todo sentido. Eu falei, cara, isso vem realmente de Salamanca. O Olavo sempre falou isso, né? Os Estados Unidos, ele não rompe nem educacionalmente, ele rompe economicamente, né, com o passado. Mas ele não rompe moralmente, nem educacionalmente e nem da estrutura de Estado em relação ao Estado do indivíduo com o passado. O que ele faz é resgatar algo de modo mais amplo, né, que é a Magna Carta de 1215, do bispo Stephen Langton, que foi arcebispo de Canterbury, o cara que criou capítulo e versículo na Bíblia. Mas enfim, eu não quero aqui cair em miúdos. O ponto é, o que o Mendonça falou algo pior. Não sei se você viu, Lacombe. Eu pedi a produção para colocar o vídeo aí. O Mendonça? André na entrevista? Mendonça. Eu vi. Não, mas é que você mencionou uma coisa. Ele falou algo pior. Não, ele falou a realidade. Não foi essa? Sim, a realidade que é criminosa. Sim. Ele falou que os ministros da STF estão extrapolando. E que ele é vencido em quase tudo. Ora, o que é extrapolar um outro poder se não crime de responsabilidade? O André Mendonça confessou que o STF é um STF criminoso. Isso não é figura de linguagem. Sim. Isso é o que mais assusta. Coloca o vídeo aí, produção. Vamos lá, olha ali. Supremo hoje, e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de política. Nem preciso ouvir o resto. Peraí. O cara está reconhecendo que o judiciário brasileiro está violando o pacto constitucional, que não está respeitando a Constituição. Ele diz que em alguns momentos, dane-se, se for um é o suficiente para essa galera não estar mais lá. Não pode haver um caso de crime de responsabilidade. Não há na Constituição brasileira, olha, se for só 3 vezes, está tudo bem. Igual, como é que é? Se for cartão amarelo, ainda pode continuar jogando. Aí se for cartão vermelho, tira de campo. Não, o cartão vermelho é invadir a competência. Sim. O cartão vermelho que tira de campo já é a invasão de competência. Na verdade, não é nem cartão vermelho. O cara tem que ser punido para não jogar mais. Ele não pode voltar no outro jogo. É banido, né? Ele é banido. O cartão vermelho faz o jogador sair do jogo. Ele é suspenso. Ele é só suspenso daquele jogo ali. O caso da interferência é outra coisa. Ora bolas. Pô, o André Mendonça reconhece... Porque assim, o cara é jurista. Ele não é orangotango. Ele é jurista. O André Mendonça, pelo menos, ele sabe um pouquinho de direito. Só que ele não é orangotango. Ele vira e fala que o STF, em alguns momentos, está extrapolando, invadindo competência do legislativo. Ele só não é homem o suficiente para falar o óbvio. Qual que é o óbvio? Olha, os meus colegas lá no Supremo, eu sou voto vencido, são todos criminosos. Eles todos estão cometendo crime de irresponsabilidade. Eles deveriam todos ser impeachmentados. Todos. Se ele é o voto vencido, então ele é o único que quer cumprir a Constituição. Todos os outros têm que estar fora. Só que o André Mendonça não é homem suficiente para falar um troço desse. Agora, convenhamos. O que eu estou falando aqui não é com ira, não é com raiva, não é com, porque eu não acho que os ministros deveriam decidir isso aqui, eu estou discordando deles. Não é uma discordância de decisões jurídicas. Eles estão extrapolando o poder legislativo. O que significa isso? Invadir competência de um outro poder é previsto em Constituição como crime de responsabilidade. Logo, todos os ministros são criminosos. E é isso que disse o André Mendonça. Eu só estou parafraseando. Eu só estou explicando com outras palavras o que ele disse com delicadeza. Por isso que a gente tem que parar com essa delicadeza no Brasil. Sabe, essa etiqueta não é moral, gente.
Pelo amor de Deus. É tanta etiqueta para um absurdo desse? Como assim? O povo vota nos seus representantes, esses representantes ocupam as cadeiras do Congresso Nacional e o STF vai lá e invalida a decisão do Poder Legislativo, rasgando a Constituição. E esses caras vão querer dizer para mim que é só em algumas vezes estão extrapolando? Bando de filho da puta mesmo. As crianças já saíram daqui. Ixi, Maria. Olha, criminoso. Pode ir para aberto ou para mim. Tem que chamar esse cara pelo nome. São todos criminosos. Todos! Para dar boas-vindas para Valesca. Todos criminosos. Eu tô indignado com isso, aí. Cara. Porque, imagina, ele é criminoso porque ele é cúmplice. Sim, é cúmplice. O André Mendonça é cúmplice. Porque sim. Se ele reconhece que tem crime e não fala nada, ele é cúmplice de todos os crimes cometidos. Ah, mas ele tem uma decisão diferente dos outros. Pô, beleza. Estamos nós três aqui, vocês decidem assaltar o banco, eu vou junto, eu chego no lugar, vocês vão lá, roubam o banco, eu falo, pô, pessoal, vamos pra casa? Não, vamos pra casa não, bora, segura aí. Aí eu jogo o dinheiro no teu colo, eu vou lá, vou dirigindo, levo vocês pra casa, chego e falo assim, não sei não, cara, eu acho que esse assalto a banco aqui, eu discordo de vocês. Participou de todo o processo. É isso aí. Participou de todo o processo. Ele é cúmplice de todos os crimes. E não, quando eu falo cúmplice aqui, ele é cúmplice. Gente, não é figura de linguagem. Criminoso. Olha, mas é sério, eu queria muito que os políticos começassem a falar as coisas pelos nomes, sabe? Não dá pro André Mendonça confessar. Primeiro foi o Barroso que falou nominalmente, literalmente. E o que eles estavam aprovando era censura, né? Tudo começou com a própria Carmen Lúcia dizendo é só até o dia 30. Não foi, mas qual era a data que ela tinha dado? É até segunda-feira, né? É só até segunda-feira. A Carmen Lúcia reconhecendo que era censura, mas era só um bocadinho. Aí depois... ela não disse qual segunda-feira, né? Essa é a questão. É até a segunda-feira. Aí o Barroso reconheceu que o que eles estavam aprovando ali era censura. Aí agora o André Mendonça, em entrevista, falando na cara dura que eles cometem crime de responsabilidade. E tá todo mundo de boa. Tudo normal, segue o jogo. Tudo normal. Cara, isso me preocupa, porque já era para ter pelo menos um livro agora falando, olha, a confissão do judiciário. Sim. E você vê, né, a ditadura ela vai crescendo aos poucos, né? É um monstro que vai se formando de pouquinho a pouquinho, e aí quando você vê ele tá gigantesco, e agora o que faz? Agora vai ser difícil de voltar atrás. Então, a gente tá chegando nesse ponto em que o retorno vai ser muito difícil. Os ministros do STF, os ministros do Supremo Tribunal Federal, com todo esse turbilhão de acontecimentos referente a essa questão, a esse imbróglio diplomático que se tornou, né? Elon Musk, Donald Trump, X, Rumble, advogado do Trump que vem para cá e dá entrevista e detona Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que fala que não tem medo do Trump, das sanções do Trump, das multas do Trump. Alexandre de Moraes que fala que não tem medo das ameaças do Trump, né? Que não tem medo de perder visto, que não tem medo de perder passaporte, que não tem medo de ficar sem entrar nos Estados Unidos para ir visitar a Disney. Rapaz, o negócio tá ficando feio. E no meio de tudo isso, no meio dessa bagunça toda, desse monte de acontecimentos, qual será a postura aí do André Mendonça e do Nunes, do Marques Nunes, né? Qual é o nome dele? Nunes Marques, né? Os ministros lá que o Bolsonaro indicou para o Supremo. E o Judiciário com decisões importantes para tomar, e o Judiciário com um conflito, né? Mais especificamente, um membro do Judiciário com um conflito direto com os Estados Unidos, com os congressistas dos Estados Unidos, agora com
diretamente com o presidente Trump dos Estados Unidos, com ministros do presidente Trump. O fato é que eles estão se organizando, eles estão dando os pulos deles, e isso tudo está acontecendo porque está rolando um tremendo medo por parte tanto do judiciário, tanto por parte do STF, exclusivamente Alexandre de Moraes. Vamos ver o que vai acontecer com relação ao destino do Alexandre de Moraes, né? Porque o destino dele em referente aos Estados Unidos não é muito interessante. E vamos esperar para ver qual vai ser a próxima história para a gente contar aqui no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.